de Direito Processual do Trabalho, e eu estava dizendo que eu dou aula de Direito Processual do Trabalho com uma influência bastante grande do Direito Processual Civil, porque, na verdade, é uma especialização do Direito Processual Civil com diferenças tênues, né? Então, a gente acaba revendo todos os conceitos de processo civil e de processo do trabalho naquilo que nos é útil no dia a dia. Então, gosto muito da participação de vocês. Assim como eu perguntei com relação à pesquisa de Covid, vocês estão dizendo que acham que é loucura voltar, né? É muito interessante saber. Eu peço que vocês assim participem ativamente, podem abrir o microfone, podem falar. Se tiver alguma dúvida, entra lá no meu WhatsApp, né? No chat aí, o pessoal está com um pouco de dificuldade para conversar no chat, né? Então, fique à vontade, aí está meu número na tela, né? Pode mandar o WhatsApp lá, pode ligar, pode fazer o que quiser, falar por aqui. Não vão atrapalhar a aula de forma alguma, sempre muito difícil qualquer intervenção, até porque eu estou com saudade de dar aula do jeito antigo, né? Vendo vocês assim, olho no olho, e entendendo como que as coisas funcionam. Beleza? Então, vamos hoje falar de coisas assim, bem elementares em processo, pessoal. Coisas assim, fundamentais em processo, mas que não pode faltar na cabeça de vocês. E processo, pessoal, do trabalho é uma coisa assim que o advogado trabalhista tem que ter um domínio muito grande. Ficou o carregador do celular na parede aqui, que eu não sei de quem que é. O advogado trabalhista O tem que carregador e a blusa. processo de trabalho, principalmente se ele for fazer defesa trabalhista. Por que motivo, pessoal? Ele tem que dominar, porque no mérito, o advogado que faz defesa trabalhista, ele não tem muita chance. Tá? Ele tem que ser, ou ele tem o direito perfeito, com a prova perfeita do que foi requerido, está devidamente pago, senão ele não tem para onde correr, ele vai ser condenado, porque toda a estrutura da Justiça do Trabalho é feita para equilibrar a balança, e equilibrar a balança é dar a chance que o empregador precisa, que o empregado precisa. Né? Então, ele salga, ele judia um pouco do, vamos assim dizer, do empregador, né? A empresa sofre um pouquinho mais. E se você se dispõe a trabalhar para a empresa, você tem que dominar muito bem o processo, para poder ter seus ganhos processuais, poder ver ali todos os argumentos, todas as coisas que você pode fazer. Da mesma forma, o advogado que faz a defesa do empregado tem que dominar o processo para conseguir ver as artimanhas do advogado da outra parte. Tá? Então, assim, é muito importante, porque como no mérito a coisa é tendenciosa para o lado do empregado, e isso não é um demérito, na verdade, a justiça se faz dessa forma, né? Então, você tem que estar muito atento a questões processuais para tentar compensar, para tentar fazer alguma coisa, tá? Sempre trabalhei do lado da empresa e sempre tive essa consciência comigo, tá? Por isso, que coisas como pressupostos processuais, que são coisas que nós vamos falar hoje, que são elementares lá no processo civil e aqui no processo do trabalho, são coisas que têm que estar sempre presentes, vivas na cabeça do advogado trabalhista, porque se ele é reclamante, ele pode deixar uma brecha dessa, e se ele é reclamado, ele tem que utilizar essa brecha da melhor forma possível para tentar socorrer o seu cliente, o interesse do seu cliente, tá? Então, são coisas assim que não podem faltar, você não pode errar nesse tipo de coisa, porque a questão trabalhista é muito ágil, é muito rápida, e ela trabalha com esses elementos, com esses institutos, com esses pressupostos e condições de uma forma ágil, assim, constante, presente. Então, você tem que estar afiado para você ver isso. Por quê? Porque a ação depende, pessoal, de determinadas condições, né? Algumas coisas têm que estar presentes, alguns requisitos têm que estar presentes, e se não estiverem, tá? O sujeito, o processo vai deixar de caminhar. Nós vamos ter um processo que vai ser julgado improcedente, sem analisar o mérito da demanda, tá? Então, nós vamos ter improcedência do mérito da demanda. Improcedência, desculpe, né? Se essas condições não estiverem presentes, a gente julga o processo extinto sem julgar o mérito da demanda.
né? E nós não podemos chegar a isso. O processo ideal é que ele seja julgado, que obtenha uma sentença definitiva. O que é uma sentença definitiva? É aquela sentença que julga o mérito. O que é julgar o mérito? É resolver aquilo que foi colocado no pedido da petição inicial. Eventualmente, o juiz vai acabar com o processo por meio de uma sentença que não vai julgar o mérito. Por quê? Porque falta uma condição da ação, falta um pressuposto, falta uma legitimidade. Então, são coisas que fazem com que o processo termine, são decisões que a gente chama de decisões terminativas, né? E faz com que você perca tempo, faz com que você perca que o direito seja reconhecido, por mais que muitas vezes você possa repropor aquele processo, gera um desgaste com o seu cliente, são algumas coisas assim que não são favoráveis. Então, por isso, sempre tem que estar muito atento aos pressupostos processuais, se eu estiver fazendo a petição ou se eu estiver contestando a petição. Por quê? Para tornar o processo mais útil possível, mais ágil possível. Se eu apresento um defeito com relação a isso, né, a gente vai ter um problema processual, uma coisa que vai gerar um desgaste e que muitas vezes você pode até não ter a oportunidade de propor o processo novamente, o cliente não está satisfeito com você, é uma coisa que não pode afastar a lide, né? Pode ter situações diferentes da lide, né? Então, dentro dessas situações, dentro desses elementos, pessoal, a gente menciona pressupostos processuais e condições da ação e o mérito. Né? São as coisas que devem estar presentes. Diga. Só voltando ali na parte dos pressupostos processuais, da questão do mérito, eu ainda meio que fico perdida nessa parte. Então, se o processo faltar algum requisito, o juiz pode dar uma sentença sem analisar. O mérito seria se o processo merece ser apreciado ou não? É isso? Vamos pensar, então vamos falar assim. Nós vamos falar hoje o quê? Pressuposto processual e condição da ação. Isso são coisas que o juiz analisa no processo, na petição, antes de ver o que está sendo pedido. Tá? O que é o mérito da causa? Primeiro, vamos fazer a preliminação. O que é o mérito? O mérito é aquilo que está lá no pedido. Imagine que eu entrei com uma ação contra o João pedindo R$100. Qual é o mérito da causa? Se o João me deve R$100 ou não. Tá? Pode ser que o juiz dê uma sentença dizendo assim, João deve R$100 para o Edir. Deu uma sentença que resolveu o que estava onde? Estava no meu pedido. Então, o mérito é isso. Pode ser que o juiz dê uma sentença dizendo assim, o Edir só deve 50, porque já pagou um tanto, está aprovado em tal lugar. Está resolvendo o mérito? Está resolvendo o mérito. Pode ser que ele diga assim, olha, o Edir não deve nada, né, porque essa dívida aí já foi paga de outra forma, o que foi vendido está estragado e tal. O juiz julga improcedente o processo. Mas se ele julgar aquilo que está no pedido, ele está tratando do mérito do processo. Tranquilo? Se ele julgar procedente, parcialmente procedente, ou julgar improcedente o que está pedido, o juiz está tratando do mérito. Como que faz isso? Nós temos o processo assim, partes, causa de pedir e pedido. Então, sempre que o juiz está falando que aquela causa de pedir está certa, está errada, ou não é bem do jeito que a parte explicou, o juiz está tratando do mérito do processo. Tranquilo? Então, isso é mérito. Só o mérito que a gente julga no processo, que a gente analisa? Não. Para fazer um processo, você tem que fazer o processo do jeito certo, no prazo certo, perante a pessoa certa, contra a pessoa certa. Se você não preencher todos os requisitos formais, pode ser que o teu processo seja extinto, acabe com o teu processo e o juiz nem olhe no mérito do que você pediu. Entendeu? Conseguimos fazer uma distinção clara do que é processo? Entendi melhor, professor. Entendeu melhor? Então, processo é quando está discutindo o jeito que você entrou na justiça para pedir. Se você entrou perante o juiz certo, se você tem realmente aquele direito, se você é parte legítima ou não, se você entrou no prazo. Então, são coisas processuais. Às vezes o juiz olha assim, puxa vida, para entrar com esse processo, que tinha que ter colocado uma garantia, a lei diz isso, você não colocou, então eu não conheço o teu processo, estimo o teu processo sem julgar o que é o mérito que estava pedido, entendeu? Quando o juiz analisa o que está no pedido, quer dizer que ele já resolveu, que
processo está certo, daí nós estamos diante de uma decisão que está analisando o mérito, uma decisão definitiva. Tranquilo? É muito importante ter uma visão do que é defesa processual e do que é defesa de mérito. Defesa processual ataca o jeito que o processo está feito, as condições, os elementos. E o mérito do processo é quando está atacando a causa do pedido. Tranquilo? Vejam lá. Eu devo fazer a minha defesa na seguinte ordem. Primeiro, pensar pressupostos processuais. Coisas que eu pressuponho, ou seja, para existir um processo, tem que existir essa coisa, ok? Se não existe essa coisa, não existe processo. Logo, se não existe processo, nem interessa o que foi pedido, porque o processo não chegou a existir. Segunda coisa que tem que ser analisada, as condições da ação. Estão presentes as condições da ação? É duas coisinhas simples, estão presentes ou não? Ok? Vamos falar também exaustivamente sobre elas. Daí, né, somente depois de preenchido o pressuposto processual e condição da ação é que o juiz vai ver o que está lá no mérito, que o juiz vai chegar a analisar o que está no pedido. Eventualmente, se eu não preencho os pressupostos processuais ou não preencho uma das condições da ação, o juiz simplesmente não olha no que foi pedido e acaba com o processo. Por quê? Porque o processo é um mal. Né? O processo é um mal necessário. Vamos imaginar, assim, exemplo que a gente sempre tem. Alguém pensa aí no paraíso e que quando for lá para o céu vai ter justiça? Será que vai precisar de judiciário? Não, né? Porque lá é perfeito. Lá todo mundo se dá bem. Lá não precisa de advogado nem de julgador. Tranquilo? Por quê? Porque lá a gente pensa que é certo. Logo, a gente tem a justiça aqui porque as coisas não são tão corretas assim. Tá? E o processo é um mal necessário. A gente tem o processo para tentar resolver os conflitos de interesse que a gente tem na nossa sociedade. Mas também a gente tem que reconhecer que o processo judicial é um ralo de dinheiro público, né? Quanto dinheiro não se perde para manter juiz, para manter estrutura, cartório, fazer tudo aquilo. Então, é um mal necessário. Quanto antes a gente acabar com o processo, a gente está economizando dinheiro da sociedade, dinheiro do Estado. Então, sempre que possível, eu vou acabar com o processo. Faltou alguma coisa, alguma condição, algum pressuposto. Os interessados não deixaram aquilo que devia deixar claro, acaba com o processo e eles que se virem. Ok? Está presente essas condições, esses elementos, vamos analisar o que eles pediram e dar uma resposta para eles. Tudo bem? Tranquilo? Então, é muito importante saber o que é mérito e o que é defesa processual. Defesa processual é aquela que vai se agarrar condições e pressupostos processuais. Defesa de mérito vai atacar a causa do pedido. Eu pedi uma indenização para consertar o meu carro. Por quê? Porque eu acho que ele cometeu um ilícito de trânsito e quando bateu no meu carro. Causa de pedir. Ele cometeu um ilícito de trânsito? Tá. Então, isso é mérito da causa. Agora, o carro não é dele, é do sogro dele. Quem vai gastar para consertar não é ele. Então, ele entrou com ação contra mim, ele é parte legítima. Isso é mérito do processo? Não. Isso é questão processual. Ok? Vamos lá, pressupostos processuais. Então, primeira coisa que eu vou dizer para vocês, matéria de ordem pública. Para ver se o pressuposto processual está presente ou não, não precisa que eu provoque. Então, o juiz pode olhar assim, aqui não está presente um pressuposto. Tem um pressuposto aqui que é vamos dizer assim, a competência do juízo. E eu sou o juízo e eu não sou competente para julgar isso, porque isso aqui é uma causa da Justiça do Trabalho, e o cara entrou aqui no Juizado Especial Civil. É empleitada simples, mas é um contrato de trabalho que deve ir para a Justiça do Trabalho e não aqui no juizado. Então, matéria de ordem pública, ninguém falou nada, o juiz olhou, não, eu não sou competente, manda para o lugar certo. Tranquilo? Matéria de ordem pública, ninguém precisa falar. Tá? O juiz conhece do ofício. Temos, inclusive, um reflexo interessante disso, pessoal, que é o fato de que ninguém precisa falar. E, além disso, né, como ela pode ser conhecida de ofício, não tem prazo para alegar isso. Tá? Então, se o juiz pode conhecer sozinho, ele pode tomar conhecimento disso em qualquer momento.
Você pode conhecer a qualquer momento, eu posso falar agora, como posso falar daqui a um certo tempo, a hora que eu caia a ficha, que eu entendo que existe tal coisa. Então, matéria de ordem pública pode ser conhecida de ofício e também não tem prazo para ser alegada. Ela pode ser alegada a qualquer momento no processo. Por quê? Porque o juiz pode conhecer sozinho. Se ele pode conhecer sozinho, eu posso ir lá e bater no ombro dele e contar para ele a qualquer momento. Da mesma forma com que eu posso fazer uma petição e contar para ele no processo a qualquer momento. Bom, se é matéria de ordem pública, deve ser examinada de ofício pelo juiz. Pode ser examinada de ofício pelo juiz. É praticamente a mesma coisa. O juiz não precisa ser provocado. O juiz ficou sabendo sozinho, de ofício, ele pode levar. Se pode ser de ofício, pode ser porque a parte falou também. Bom, feitas essas considerações, né, daí a gente tem que começar a entrar nos pressupostos propriamente dito e classificá-los. Tá? Vamos dizer assim, que eu posso ter pressuposto de eficácia, né, só vai ser eficaz o meu processo se estes pressupostos estiverem presentes. Tá? Pressuposto de eficácia. E nós vamos ter pressupostos de validade. O processo só será válido se ele desenvolver-se mediante esses pressupostos. Então, uma coisa é eficácia, o processo só vai ser eficaz, e o segundo, validade. Eu tinha uma outra forma que eu dava aula com relação a um outro doutrinador que falava desse mesmo negócio. Eu acabei atualizando recentemente para a eficácia, mas, na verdade, para mim, a ideia do outro doutrinador, que é Humberto Teodoro Júnior, ele falava em pressuposto de existência, que eu achava mais interessante. Por quê? Para que o processo exista, tem que existir esse negócio. É a mesma coisa que dizer, para o processo ser eficaz, para o processo conseguir fazer o que ele se propõe, tem que ter esse negócio. Agora, existe esse negócio, o processo pode existir, ele pode ser eficaz, só realmente vai ser eficaz se tiver os pressupostos de validade também, ok? Então, a gente divide pressuposto nessas duas categorias. Tenho que ter em mente, pessoal, que um deles vai ser nulo e o outro é anulável, tá? O que é um ato nulo, pessoal? O ato nulo é ex tunc, tem uma nulidade absoluta. E eu vou ter o ato anulável, que ele vai gerar efeito até que seja decretado a sua nulidade. Ok? Então, o que é um ato nulo propriamente dito? O que é nulo nunca gera efeito, gente. Efeito ex tunc. Ex tunc é uma nulidade absoluta, ela nunca gera efeito, nunca gera nada. Então, ex tunc, o T de total, tá? E o ex nunc é a partir do momento que ela é declarada, que seria o ato anulável. Para lembrar disso, pessoal, tem uma setinha idiota, né, que a gente coloca, mas que é bem interessante, pessoal, que é um desenho que está ali, tá? Então, ex tunc, né, ele retroage. Imagine que você dá um cascudinho na testa do caboclo, né? T, de retroage, de total, né? Então, ele volta no tempo. Então, ex tunc, sempre, eu reconheci uma nulidade, desde o momento que ela surgiu, aquilo não gera efeito nenhum. Agora, se não é o caso de uma nulidade, é um ato anulável, ele vai gerar efeitos até o momento em que ele for declarado. Daí a gente tem ato ex nunc. O ex nunc é aquele que você dá um cascudinho na nuca. Nunc, nuca. O que você faz com isso? Você está jogando o efeito para frente. O ex tunc, você joga o sujeito para trás. O ex tunc, batendo na nuca, você joga o efeito apenas para frente, dali para frente. Então, o ex nunc não retroage. E o ex tunc retroage. Já viram falar essas duas situações, pessoal, em outras disciplinas? Já sim, professor. Civil. Então, beleza, já viram os desenhinhos, já sabe o que quer dizer. Professor, desse do ex tunc é tipo que nem volta ao status quo? Quando ele estava... Praticamente a mesma coisa. Volta ao status quo é antes da coisa existir, né? O ato nulo não gera efeito. Tá?
Essa é a conclusão. Claro que algum efeito vai gerar, mas ato nulo, teoricamente, não gera efeito. E ato anulável, ele vai gerar efeito dali para frente. Vamos pegar um exemplo, assim, bem bobo, né? Mas já aconteceu, né? Hoje não acontece mais isso, por quê? Porque o sistema não deixa com que isso aconteça, tá? Você não consegue protocolar a petição se não tiver devidamente assinado. Mas eu já fiz, por exemplo, né, petição, na época da petição do papel, por quê? Porque eu sou velho, né, gente? Eu tenho, de 98 para cá, eu tenho mais de 20 anos de advocacia, né? Então, já aconteceu de protocolar a petição sem estar assinada. Puxa vida, né? Que caso que era? Era uma justificativa eleitoral, não tem problema nenhum, tá? Mas, se a petição não estava assinada, é uma nulidade absoluta. Gera algum efeito? Não. O juiz olha para a petição, não está assinada, não vale nada. Então, é um ato absolutamente nulo. Praticamente, como você falou, volta o status quo ante, como se a petição não tivesse sido protocolada. Tranquilo? Um exemplo. Agora, vai um cara e junta uma petição assinada lá dizendo que assinou por mim. Eu vou lá no processo, tem que ser eu, né, para dizer que não é minha assinatura, dizer, esse troço foi eu que assinei. Vamos ter que provar que não fui eu que assinei e tal, e vai ser anulado aquilo. Vai gerar efeitos até o momento que eu declaro a nulidade daquilo. Tranquilo? Entendemos a diferença? A gente tem que saber isso, pessoal, porque tem diferença com relação a essas eficácia e validade. Uma é anulável e outra é nula, tá? Então, por isso que a gente tem que saber como que a coisa procede, tá? Nulidade absoluta no tempo, né? A nulidade absoluta vamos dizer assim, eu tenho tempo para passar para que ela possa ser falada, né? No entanto, a partir do momento que passou o prazo da ação decisória, o processo acabou, a coisa não tem mais como alegar. Então, a nulidade, mesmo sendo uma nulidade absoluta, passa um momento que a gente não tem o que falar. Já quando eu estou falando de ineficácia, daquele vício insanável, né? Quando eu falo de coisa ineficaz, que é aquilo que não existiu, que é o caso da petição que não foi assinada, né? Ela é absolutamente ineficaz, porque não faz nada, nunca vai passar o tempo que vai corrigir esse negócio, tá? Nunca vai passar o prazo, nunca vai ter eu não preciso pensar numa ação decisória. A qualquer momento que eu descubra isso, eu posso alegar que o meu negócio é ineficaz. E para isso é importante... Diga. Seria comparado à prescrição? Veja, é praticamente a mesma coisa, só que prescrição é perda do direito de ação. É a mesma coisa, tá? Quando a gente fala em prescrição, a gente tem dois institutos que são, assim, um de direito material e outro de direito processual. O de direito processual é a prescrição, é o direito de ação. E quando eu falo direito material, a gente fala de decadência, né? Professor. Diga. Pediram para o senhor desacelerar um pouquinho, porque o senhor está falando muito rápido. Tá bom. Vamos lá, vamos devagar. Tá bom, obrigado. Então, vamos voltar assim. Vamos voltar a falar de coisas mais básicas. Bom, você falou a prescrição. É a mesma coisa que prescrição? Veja, é parecido, não é a mesma coisa. Tá? A prescrição é um instituto de direito processual, é perder o direito de ação. Decadência é um instituto de direito civil, é perder o próprio direito. Exemplo, pessoal. Né? Imagine que eu tenho um cheque. Né? Aquele cheque prescreve em 6 meses. Quer dizer, eu tenho uma ação própria do cheque que pode ser proposta num prazo de 6 meses, que é a execução de um título extrajudicial. Eu tenho 6 meses para fazer isso. Passaram-se 6 meses, prescreve a ação, eu não posso mais fazer daquele jeito. Mas eu tenho o cheque como um documento que pode fundamentar um outro tipo de processo, tal, que vai demorar muito mais tempo para ele decair. É a mesma coisa? Não, são institutos diferentes. Um está falando do direito propriamente dito, do direito civil, de caducar, né, ou decadência, né, perder o direito material, tem um prazo muito maior,
tá? E a prescrição é perder o direito de ação, são prazos menores. Quando nós estamos falando aqui dos vícios, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Que existe nulidade e existe o ato anulável, né? Quando o ato é nulo, existe uma nulidade, não conserta aquele negócio. Quando o ato é anulável, aqui ele, além de não consertar, ele não surte efeito nenhum. Quando é anulável, eu preciso que seja declarado em um momento, e até o momento que for declarado, ela surtiu efeito. Tranquilo? Então, existe a diferença entre uma coisa e outra. Se é nulo, quando o juiz declara, aquele negócio deixa de existir totalmente. Se é anulável, até o momento em que aquilo foi declarado anulado, surtiu efeito. Peguem, por exemplo, pessoal, né, falando de direito processual, essa semana aí o Fachin anulou os processos da Lava Jato contra o Lula. O que ele fez? Ele disse assim, olha, como existe, vamos falar assim a grosso modo, não vou entrar no mérito, como existia uma ligação entre o promotor e o magistrado que colocava em xeque regras básicas como a da imparcialidade, eu vou dizer que é nulo os atos decisórios proferidos. Por quê? Porque o juiz estava tendencioso. Quando ele falou isso, tirou aquele troço fora, não gera efeito nenhum. Tá? É disso que nós estamos falando. Então, nós podemos ter nulidades e nós podemos ter atos anuláveis. E nós temos que ver o que a lei diz que está acontecendo no nosso caso. Se está acontecendo uma nulidade ou um ato que pode ser anulável, algo relativo, que depende da declaração do juiz, depende de uma prova com relação à parte. Nós temos que estar diante dessa situação para saber o que a gente vai fazer exatamente. Tá? Nulidade absoluta, pessoal, tem prazo para falar, e daí quando eu estou falando de um vício ineficaz, que seria semelhante à nossa... É uma coisa assim que nem não cumpriu os requisitos, que não está presente, que não chegou a existir. Então, se essa coisa não chegou a existir, é o exemplo da petição que o Edi protocolou e que não assinou. Tem tempo para contar isso? Não, porque o Edi não fez o negócio, o Edi não preencheu nenhum requisito para que a coisa existisse. Fui um pouquinho mais claro, pessoal? Será que a gente está conseguindo se entender? Sim, professor. Sim, professor. Às vezes, assim, são coisas elementares, pessoal. Mas isso é fácil de falar olhando no olho de vocês, assim. Porque quando a gente está dando aula e olhando no olho, a gente vê, assim, se vocês estão entendendo ou se vocês não estão entendendo. Hoje, assim, daí para mim fica tudo muito fácil. E como vocês mesmos falaram, às vezes eu acelero um pouco, porque eu já falei isso diversas vezes. O que me parece lógico, às vezes não é tão lógico para vocês. Tudo bem? Vamos, então, pessoal, falar do primeiro tipo de pressuposto, que é o pressuposto de eficácia, né? Que, segundo Humberto Teodoro, a gente chama de pressuposto de existência. Humberto Teodoro Júnior classificava isso como pressuposto de existência. Se não existir isso, se essas coisas não estiverem presentes, eu pressuponho, eu imagino, eu preciso que essas coisas existam para que o processo possa existir. Por isso, pressuposto. Então, pressupostos, tá? Veja lá, de eficácia. Primeiro, para que exista processo eficaz, né, tem que ter jurisdição. Ou seja, o judiciário tem que estar funcionando, tem que estar posto. Se não existir isso, não tem processo. Ok? Mas isso é lógico, professor. Claro, mas tem que existir judiciário. Segundo, tem que ter uma demanda. Tá? Tem que ter um processo. Vamos pegar um exemplo também bastante recente, né, que o povo está criticando com bastante razão. Vocês não viram aquele caso lá do Alexandre de Moraes que deu uma decisão que mandou prender, se não me engano, um deputado que falou besteira do STF? Qual que é o problema lá, pessoal? O juiz só tem direito, só existe processo, só existe decisão válida
Se existir, primeiro, judiciário, existe o judiciário colocado, mas existe processo? Quando o cara deu uma decisão mandando prender um deputado, existia um processo? Não, ele deu uma decisão que iniciou o processo. Isso tem sentido? No nosso ordenamento jurídico não tem. É isso que se critica, tá? Por quê? Professor, Diga. eu pensei que ele tinha sido preso lá por causa daquele processo que foi aberto pelo Dias Toffoli. Do processo lá da fake news, alguma coisa assim. Não necessariamente. Ele foi preso por conta de uma decisão que o juiz tomou conhecimento do que ele falou em uns vídeos lá. Que ele... É porque ele estava incitando, né, professor? Exatamente. Veja, por mais que fechar o processo contra ele, por mais que existisse processo contra ele, a decisão que foi tomada não foi tomada dentro do processo, ok? Existiam outras histórias, existia um contexto, mas a decisão que foi tomada não foi tomada dentro de um processo. E essa é uma crítica, assim, que para gente que estuda direito é básico. Como o cara deu uma ordem de prisão sem ter um processo fundamental? Professor, diga. Nesse caso, ele agiu como se fosse de ofício, por conta, né? Exatamente. E daí não poderia, né? Ele, no caso, tinha que ser provocado o processo, para daí, se chegasse lá pela questão do assunto? Exatamente, tinha que existir um processo. Alguém tinha que falar alguma coisa, tinha que reclamar algo, para daí nós estarmos diante de um processo. Senão, o que aconteceu foi uma decisão absolutamente tendenciosa, né? Que por mais que esteja correta, não tá, tipo assim, o mérito da questão, eu acho que o cara tem que se foder, tem que ser preso, ele tem que respeitar o judiciário mesmo. Agora, o que não pode é o judiciário mandar prender sem ter um processo, tratando especificamente desse fato antes, ok? E isso não aconteceu. Diga. E no primeiro momento também foi uma decisão monocrática, né? Depois que eles se reuniram e todos aí foram com ele, né? Aí a questão de ser monocrático ou não é muito relativo. Por quê? Porque a gente tem que entrar no mérito do funcionamento de cada tribunal. E quando você está no tribunal, o Deus dourado do teu processo não é o pleno, é o relator do processo. Ok? Então, normalmente, ele que toma as decisões liminares, as coisas, normalmente quem toma é ele. Nós estamos acostumados com a Lava Jato, e daí a gente pensa, o pleno que julga, tal, mas isso aí são exceções da exceção da regra. Tá? Então, é normal, eu vou dizer para você, que quando eu tenho um processo, o relator decide ele. Tá? A hora de tomar a decisão final do processo, você junta aquela turma e vota. Tá? Assim que funciona. O pleno, solução de controvérsia, unificação de jurisprudência, situações extremamente especiais. Tá? Então, está se argumentando isso, mas é uma coisa muito específica desse tipo de processo que está tramitando lá contra autoridades de instância superior, de foro privilegiado. Então, são coisas que fogem um pouco à nossa regra. Agora, essa coisa tem que ter uma demanda, tem que ter um processo para que o juiz tome a decisão, é básico. É básico. Sem processo, não existe como o juiz decidir nada. É aquilo que eu falei quando a gente estava falando da petição inicial. A petição inicial inicia o processo. Nela está o pedido. O pedido serve para fixar os trilhos por onde o magistrado pode passar. Dentro do nosso ordenamento jurídico, não pode ser deferido nada que não esteja dentro do pedido. As nulidades das sentenças são classificadas de acordo com o pedido formulado. Então, se não foi pedido, não pode ser deferido. Se não existe demanda, não tem como o juiz dar uma decisão. Tranquilo? Bem objetivo isso. Exemplo que a gente dá. O juiz passou na praça, viu algumas crianças em situação de risco. O que ele faz? Vai correndo para fora, bate no gabinete do promotor, conta a história para o promotor faz um pedido, vai para o juiz defere o ofício. Puxa, mas não podia ser assim, é tendencioso. Mas é. Tá? Principalmente em cidades do interior, os melhores amigos são o promotor e o juiz. Por quê? Porque os dois são cara de fora, os dois trabalham com direito, os dois trabalham no mesmo ambiente e eles se dão bem. Tranquilo? É assim, é a mesma relação do advogado e o promotor com o magistrado? Obviamente que não. Mas isso que o juiz pode fazer. Tudo bem?
Nossa, professor, mas o cara lá anulou todos os processos do Moro por causa disso. Sim, anulou, porque não pode ser dessa forma. Mas existe uma diferença entre você julgar o ex-presidente da República e você julgar um processo do Zé lá na comarca de Chopinzinho. Tranquilo? Então, primeiro pressuposto, primeira coisa que eu acho que é essencial, eu acho não, que é essencial porque o processo exista, a jurisdição, o judiciário tem que estar presente. Segunda coisa, tem que ter a demanda, tem que ter o litígio. O que mais, pessoal, que eu preciso? Capacidade postulatória. Tem que ter ido alguém perante o judiciário com capacidade postulatória e colocado o processo. Quem tem capacidade postulatória é um advogado. Eventualmente, o promotor pode fazer algum pedido, dependendo de algumas situações. E, excepcionalmente, nós vamos dizer que a parte tem capacidade postulatória na Justiça do Trabalho, ele pode ir sem advogado. E no juizado especial, até metade do seu teto, também a parte pode ir desacompanhada do advogado. É ideal que isso aconteça? Não, porque o cara sai perdendo de todo jeito, né? Aquele valor que você paga de honorários, com certeza, vale muito a pena por conta do ganho que você vai ter no processo. O leigo não sabe nem o que é interessante falar, não sabe quais são as regras, não sabe quando falar, não sabe que argumento muitas vezes ajuda ele e ajuda a parte contrária. Então, a capacidade postulatória, a capacidade técnica de estar em juízo é uma coisa que tem que existir, tá? E mesmo quando a lei dispensa a necessidade do advogado, se o advogado estiver presente, a parte só sai ganhando, tá? O que mais? Tem que ter citação do réu, pessoal. Então, se não tiver citação do réu, não tem processo. Imagine, assim, eu já tive casos, né, onde imagine um processo de uso capião. Então, os herdeiros se juntam, vão fazer um processo de uso capião. De quem? Um terreno da tia véia lá. A tia véia morreu, é muita gente, em vez de fazer inventário, né, eles vão lá e fazem um processo de uso capião. Tá. Daí um herdeiro que ficou sabendo depois que foi preterido alguma coisa, ele vai lá e entra com uma sentença declarando nulidade. Por quê? Porque eu não fui citado corretamente e ele é o herdeiro da tia. Gera nulidade? Gera nulidade. Tá? Então, a citação é algo que forma o processo. Lembra quando a gente tem a teoria da formação do processo? A teoria mais aceita hoje é a teoria angular. Eu tenho o autor, que faz um pedido para o juiz manda uma notificação para o réu. Essa notificação avisando o réu que tem um processo contra ele chama-se citação. Ela só é perfeita se vir uma prova para dentro do processo de que a correspondência foi, que a notícia foi dada ao réu. Da prova disso, o autor toma conhecimento e assim o processo se forma. Professor. Se não houver esse fechamento, se não houver a citação e a prova de que a citação foi feita, não tem processo. Diga. No caso, esse processo, ele gera uma nulidade só daquela parte. O que aconteceu anterior, ele continua valendo. Depende muito. Depende muito da citação. Imagine, uma citação. O cara sabe onde eu moro. Em vez de me citar, ele diz que não sabe onde eu moro e faz uma citação por edital no jornal. Eu não fico sabendo. 2 anos depois, eu vejo, eu perdi esse negócio, mas ninguém me falou nada. Eu vejo que a citação foi feita por edital. O que eu faço? Eu entro com uma ação declarando nulidade daquele processo. Por quê? Porque faltou um pressuposto de eficácia. Qual é o pressuposto de eficácia? A citação do edil. Ele falou que eu não sabia onde eu morava e eu moro ali do lado do lugar onde ele fez o processo. Então, ele realmente sabia onde eu morava e ele agiu de má fé e não houve a minha citação. Como não houve a minha citação, anula o quê? Anula o processo inteiro. Entendi. Por quê? Porque o processo só vai existir, por isso que eu acho muito mais interessante chamar pressuposto de eficácia / existência. Tá? Só vai existir se tiver jurisdição, se for perante o judiciário. Mas como assim? Imagine que o cara fez lá no administrativo da prefeitura. É jurisdição? Não, é órgão administrativo. Tá? Tem que ter a petição, tem que ter lá o pedido, a demanda. Quem fez tem que estar capacitado para fazer.
E a outra parte tem que ter sido citada. Se estas coisas não acontecerem, simplesmente é ineficaz, ou seja, o processo não existe. Não existe e não gera efeito nenhum. É por isso que eu falei para vocês, é uma coisa ineficaz. Não precisa declarar nada, nunca vai gerar consequência nenhuma. Tudo bem? E às vezes o processo com esse tipo de vício vai até o Supremo. Daqui a pouco alguém olha, nossa, mas falta um pressuposto de eficácia. Anula tudo desde o começo. Tudo bem? Entendi, professor. Outros, eventualmente, a lei vai dizer de coisas que precisam, né? Mas a gente não entra no mérito, porque daí é a lei específica. Eu vou fazer uma data de segurança, tem que ter alguma coisa específica, algumas coisas bem sui generis, assim, relacionadas a cada processo. O que vocês têm que ter em mente são os 4 primeiros. Tem que ter a justiça? Tem. Isso tem sempre. Tá? Tem que ter a demanda? Tem. Também tem sempre. Tirando o caso do nosso deputado que foi preso, em um processo inexistente. Só existia uma decisão do STF mandando prender o cara. Um absurdo. Tá? Eu não tinha exemplo para esse caso antes dessa situação. Tudo bem? Capacidade postulatória, pessoal. Quem está fazendo tem que estar capacitado, tem que ter capacidade técnica. Só tem capacidade técnica o advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Tirando exceções, Justiça do Trabalho e Juizado Especial, ter metade do teto. E tem que ter citação do réu. Beleza? Daí, eu vou ter outro tipo de pressuposto de validade. Quer dizer, pressuposto de eficácia, pressuposto de existência, serve para que o processo comece. Mas que o processo continue se desenvolvendo de forma válida, outras coisas têm que estar presentes. Aquela demanda, aquela petição tem que ser apta. Ou seja, tem que ter pedido concludente, não pode ter pedido incompatível entre si, não pode ter pedido genérico sem que sejam aqueles autorizados pela lei, e assim, não pode ter pedido incompatível entre si, e assim por diante. Tem que ser uma petição apta. O conceito de petição apta está no Código de Processo Civil e é bastante simples, tem que preencher os requisitos. Tem que ser uma petição que, tecnicamente, funcione para aquele objetivo ao qual ela se propõe preencher. O juiz, né, ele tem que ser competente e imparcial. O que é competente? As regras de competência são aquelas regras que dizem qual é o juiz que vai julgar o caso, e essas regras são fixadas antes do processo existir. Tranquilo? Então, o juiz tem que ser competente e ele não pode pender nem para um lado, nem para o outro lado. Então, juiz competente e imparcial. A parte tem que ter capacidade. Daí aqui, pessoal, para que o processo se desenvolva, não é mais a capacidade postulatória. Tem que ser capaz. Então, tem que ser maior, tem que ter mais de 18 anos. Se não tem que estar regularmente representado. Tá? Então, capacidade no sentido de ser parte, capacidade civil, de praticar os atos da vida civil, é necessário para que você possa figurar no polo de um processo judicial. Se você não tem, você tem que estar devidamente assistido no caso do relativamente incapaz, que é aquele sujeito que naturalmente está entre os 16 e os 18 anos e que assina a procuração também junto com o seu assistente. Tá? E o representado, que é o absolutamente incapaz, que se a gente pegar o critério de idade, é o sujeito que tem menos de 16 anos de idade, que ele nem assina a procuração e só o seu representante assina por ele. Tudo bem? Essa é a questão da capacidade, mas isso é coisa que vocês aprendem lá em Direito Civil. Essa capacidade é diferente da capacidade postulatória que o senhor acabou de falar, então, né? Capacidade aqui, para validade dos pressupostos de validade, é a capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo. Os pressupostos lá de eficácia ou de existência é a capacidade postulatória, é a capacidade para chegar lá no juiz. Tá? Quem tem essa capacidade? O advogado. Então, tem que ser por meio do advogado. Tirando as duas exceções, Justiça do Trabalho e Juizado Especial até metade do teto. Nesses dois casos, diz que o leigo tem capacidade de chegar lá e falar. Tá? Agora, capacidade postulatória é a capacidade de postular em juízo. Para que o processo... Professor. Diga.
Caso faltem desses pressupostos, o juiz pode declarar a inépcia da inicial, assim como no processo civil? Veja, o juiz pode declarar de ofício? Pode. Os pressupostos processuais, o juiz pode declarar de ofício. Tranquilo, tá? Porque é matéria de ordem processual, falta um elemento do processo, o juiz declara de ofício. Agora, você está confundindo conceitos. Petição inepta é aquela petição que tem os defeitos claros lá na petição inicial, tá? Eu me recordo o número do código anterior, eu não me recordo o número do código atual, mas o que é uma petição inepta? Está lá no código. Petição que não tem pedido, petição que tem pedido incompatível entre si, petição que não tem pedido concludente, petição que formula pedido genérico sem autorização legal. Isso é petição inepta. Isso é petição inepta. Se o juiz vê uma petição inepta, pode declarar de ofício? Pode. Agora, se falta capacidade, não quer dizer que a petição é inepta. É outro conceito. O juiz pode declarar de ofício? Pode. Lhe respondi? Respondeu. Obrigado. Beleza. Então, capacidade postulatória é a capacidade para a existência do processo. Capacidade do advogado ou da parte em situações especiais. Capacidade, pressuposto de validade, a capacidade que eu preciso é a capacidade civil de estar em juízo, de ser parte, capacidade de direito civil. Pressupostos negativos, tá? Pressupostos negativos são coisas que não podem existir para que o processo exista. Por exemplo, se eu já entrei com o processo, já teve uma sentença não cabe a recurso, o que nós tivemos? Depois é julgado. Se já está julgado, eu posso entrar com outro processo julgado de novo? De regra, não. Tá. Já tem outro processo em andamento. Posso entrar com outro? Não. Tem que esperar o resultado do primeiro. Litispendência. Tá. Tem um compromisso arbitral. Tem um compromisso arbitral, eu tenho que submeter o compromisso arbitral. Não posso submeter ao judiciário, ok? Então, pressupostos negativos são coisas que não podem existir para que o processo exista. Também tem que estar atento a estas coisas. Entendemos isso, pessoal? Pessoal, sim, professor. Veja assim, é bem fácil de entender que o pressuposto de existência, ele recebe um adjetivo e transforma-se num pressuposto de validade. Então, para que o processo exista, ou para que o processo seja eficaz, eu tenho que ter uma coisa. Para que ele se desenvolva de forma válida, eu coloco um adjetivo nessa coisa e transformo num pressuposto de validade. E é isso que eu faço nesse outro slide aqui, para vocês entenderem, tá? O pressuposto de eficácia. Primeiro deles, jurisdição. Né? Pessoal, deixa eu corrigir aqui que está errado a ordem, tá? Só um pouquinho. Beleza. Voltamos lá, pessoal. Agora eu arrumei. Tá. O que estava errado? Para vocês entenderem. Estava errado aqui, ó. Pressuposto de eficácia. Qual é o primeiro? A existência da jurisdição. Então, tem que existir o judiciário. Tá? Existe o judiciário? Beleza. Tá? Se existe o judiciário, para validade, eu vou dizer que esse judiciário aqui vai ter que ser por um juiz competente e imparcial. Se o juiz não for o juiz competente, o processo chega nele, ele tem que mandar para o juiz correto, porque se ele fizer, gera uma nulidade. O juiz tem que ser imparcial, ele não pode ter interesse na causa, senão gera uma nulidade, ok? Então, tem que existir o judiciário, e este judiciário, né, daí para a eficácia, para a validade do processo, tem que existir o judiciário. Para a eficácia, para a existência do processo, desculpe, tem que existir o judiciário. Para a validade do andamento processual, o juiz tem que ser competente e imparcial. Tranquilo? Segundo pressuposto,
tem que existir uma demanda, tem que existir litígio. Para quê? Para eficácia ou para a existência do processo. Agora, para que esse processo seja válido, essa demanda tem que ser retratada em uma petição inicial apta. Tudo bem? O que eu estou fazendo? Estou colocando uma qualidade na demanda, eu digo petição inicial apta. Terceiro, tem que ter capacidade postulatória para poder entrar com o processo, para a eficácia, para a existência do processo. Se não tiver capacidade postulatória, nem tem processo, porque foi feito por uma pessoa que não tem capacidade postulatória e ela não podia protocolar o negócio. Agora, né, para validade do processo, além da capacidade postulatória que foi necessária para iniciar com o processo, eu preciso que a parte seja capaz. Tá? Capacidade de direito civil para praticar os atos da vida civil. Tudo bem? Citação, pessoal. Né? Para que o processo exista, tem que ter citação válida. E nesse processo em que o sujeito vai ser citado, não pode existir litispendência, não pode existir coisa julgada, não pode existir compromisso arbitral. Tranquilo? Entendemos isso? Então, para que o processo exista, a gente tem que ter os pressupostos de eficácia. Para que o processo se desenvolva de forma válida, nós precisamos ter os pressupostos de validade do processo. Tranquilo? Entendemos isso, pessoal? É elementar, é coisa simples do processo. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque a gente vai falar da petição, da defesa, e para nós fazermos uma defesa correta, nós temos que saber quais os elementos processuais têm que estar presentes, porque isso pode acabar com todo o processo. Tudo bem? Outros, que são outras coisas. Aí, eventualmente, a gente, para entrar com o processo, você tem que ir lá e apresentar uma caução, você tem que pagar umas custas. Imagine, vou fazer não um processo, vou fazer um recurso ordinário na Justiça do Trabalho e eu sou empregador. Para que o meu recurso surta efeito, tem que ir lá e fazer um depósito no valor X. Tudo bem? Então, aí a gente vai dizer, para que exista outras coisas, eventualmente, que são exigidas pela lei. Vou tirar uma foto aqui para mandar para Bom, e a gente praticamente termina o assunto de pressupostos processuais. Quais são os pressupostos? Pressupostos de eficácia ou de existência e pressupostos de validade. Eventualmente, o pressuposto de validade vai gerar uma nulidade, tá? Pode ser alegada em qualquer momento do processo ou até numa ação rescisória depois. Quando nós estamos diante de um pressuposto de eficácia, um problema com relação a ele, nós geramos algo muito maior, nós temos algo inexistente, né? Algo que precisava existir não existiu. Daí nós não estamos no caso de uma nulidade absoluta ou de uma nulidade, nós estamos diante de um caso de inexistência, ineficácia. E daí, nesse caso, aqui não tem prazo absoluto nenhum. Posso alegar ele, inclusive, após o prazo da ação rescisória. Tudo bem? Um pouquinho de assunto, pessoal, daí a gente traz um argumento diferente, que são as condições da ação. Assim como eu tenho que ter pressupostos processuais, eu tenho que ter condições da ação. Primeiro eu analiso o quê? Se os pressupostos processuais estão presentes. Depois disso, eu passo para as condições da ação, que são basicamente duas, pessoal. Legitimidade de causa e interesse de agir. Sempre foi assim? Não. Antigamente, nós tínhamos três. Antigamente, a gente fala, antes do Código de Processo Civil de 2015, nós tínhamos três condições da ação. E achávamos que isso era perfeito para todo lugar. Né? Quais eram as três condições da ação? Legitimidade de causa, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Para nós, isso era normal. Tem que ter interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. Só que a doutrina
alienígena, a doutrina fora do Brasil, acabou com esse negócio da possibilidade jurídica do pedido. Por quê? Porque lá, fora do Brasil, começou-se a imaginar que não é uma coisa aceitável, plausível, dizer que uma pessoa tem interesse em algo que não é juridicamente possível. Então, eu não posso ter interesse de agir em algo que não é juridicamente possível. Então, esse negócio de possibilidade jurídica do pedido simplesmente foi riscado do direito processual pelo Código de 2015 no Brasil. Por quê? Porque no mundo já não se exigia mais isso. Nós simplesmente afinamos o nosso processo ao que o mundo já fazia. Ok? Então, nós reduzimos as nossas condições de ação de 3 para 2. Tiramos a possibilidade jurídica do pedido porque não faz sentido brigar com algo que não seja juridicamente possível. Daí nós ficamos com 2. O que é legitimidade, pessoal? Tem que ter legitimidade? Tem que ter legitimidade. Legitimidade é aquilo que liga o sujeito que está reclamando ao que ele está pedindo. Tem que ter uma ligação, tem que ser claro isso, eu tenho que reclamar o que é meu. Tá? Imagine assim, uma situação que eu já vi diversas vezes trabalhando em núcleos de prática. Vem aquela mãe com um bebezinho no colo, e a mãe tem 16 anos de idade. Beleza. Não, a mãe tem 18 anos de idade. Para não complicar o nosso exemplo, eu vou dizer que a mãe é uma jovem de 18 anos de idade que não tem boca para nada. Ela vem lá no núcleo, e vem com quem? Vem com a mãe dela, vem a avó do nenenzinho. E quem que fala? Só a avó. Quem discute tudo? Só a avó. A mãe já tem 18 anos. A criança é representada pela mãe, não pela avó. Tá? Por que eu tirei o exemplo dos 16 anos? Porque no exemplo dos 16 anos, a avó ia ser assistente da mãe do 16, que representa a criança, ia complicar a história. Por isso que eu digo, tem 18 anos. Chega lá, só fala o tigre, só fala a velha. A mãe não fala nada. Problema. Chega no dia da audiência, quem quer falar? É só a velha. Pode? Não. Ela não é parte do processo. Tá? Ela pode até ter interesse, mas ela não é parte legítima do processo. Então, por uma questão assim, bastante lógica, o promotor olha para ela, o juiz olha para ela, viu, a senhora espere lá fora. Porque a sua sede de vingança, o seu ódio, não vai colaborar com o processo, não vai colaborar com o acordo. Tá? Então, a avó tem interesse que ajudar, ela que paga as contas, mas ela não é parte legítima no processo. Parte legítima no processo é quem está intimamente ligado com aquilo que está sendo discutido no processo. Tudo bem? Então, tem que existir legitimidade. Se eu não conseguir justificar a legitimidade, a minha ligação com aquilo que está sendo objeto do pedido no processo, eu não posso estar figurando no processo. Parte legítima extingue o processo sem julgamento de mérito. Ok? Então, eu tenho que ser parte legítima. Além de ser parte legítima, pessoal, eu tenho que ter interesse de agir. Interesse de agir, pessoal, é uma coisa assim, bastante simples. Normalmente, eu vou responder para vocês assim, interesse de agir é o que Maria leva a discutir com isso. O que eu ganho com este processo. Tenho que esclarecer para vocês ainda que interesse de agir não é dinheiro. Às vezes eu quero um desagravo, quero um reconhecimento, quero uma devolução, quero uma nota pública de alguma coisa, às vezes eu quero outras coisas que não necessariamente dinheiro. Quero fazer um processo de adoção, tem valor isso? Não. Mas o que eu quero? Eu quero que o sujeito seja reconhecido, que a criança seja reconhecida como meu filho. Quero o estabelecimento do pátrio poder. Tá? O que é isso? É o meu interesse. Eu tenho que justificar o que vai redundar do meu pedido, o que eu vou ganhar, qual é a minha justificativa, por que motivo eu estou vindo ao judiciário pedir aquilo. Isso é o interesse de agir. Se eu não conseguir demonstrar o interesse de agir, paramos tudo porque você não tem interesse em movimentar o processo. Existe uma história que você conta aqui no EPG,
que lá pelos idos de 60, imagino eu, né, o curso de Direito da UEPG é de 1941, salvo engano, e existiam 2 professores lá na antiguidade que eu, na minha cabeça, imagino década de 60, tá? Posso estar errado, mas na década de 60 existiam 2 professores da UEPG que os caras discutiam direito, os caras malucos, né? Os caras discutiam o sexo dos anjos, doutrinariamente, né? Então, eles inventavam teses jurídicas diferentes, né? Então, quem está certo sou eu, o outro diz, não, quem está certo sou eu. O que os caras faziam? Veja o tempo que os caras tinham, né? Eles inventavam partes, né? E daí, como os 2 eram advogados, os 2 inventavam processos e faziam o judiciário julgar os processos dele, né? O que acontece? Não existia a lide de fato. Os 2 advogados inventavam tudo para discutir, para ver quem que ganhava o processo. Isso é uma baita de uma barbaquice. Os caras tinham que ser presos, e eram professores de direito da UEPG. Tá? Tinha interesse de agir? Claro que não. O judiciário não está aí para tirar dúvida de ninguém, nem por cima tem um monte de história falsa. Ok? Então, o interesse de agir é conseguir justificar por que motivo eu estou entrando com aquele processo judicial. Se eu não conseguir justificar isso, eu não tenho interesse. Se eu não tenho interesse, o processo não deve, falta uma condição da ação, o processo deve ser extinto. Da mesma forma, a legitimidade. Eu tenho que demonstrar qual é a minha ligação com aquele pedido que eu formulei em juízo. Tranquilo? Entendemos, pessoal? Para vocês. Tranquilo, Professor. Diga. Tudo certo? Tudo certo. Veja, coloco o meu contato para vocês de novo, tá? O tema de hoje é esse, é um tema simples, coloquei algumas sugestões, coloquei algumas videoaulas, às vezes os caras ali, vocês vendo os caras falar, eles falam um pouco diferente, às vezes entra melhor na cabeça de vocês, ou ajuda, vai suscitar outras dúvidas que eu estou à disposição de vocês, para vocês tirarem, tá? Mas a questão é essa, pessoal, o que eu puder ajudar, estou completamente à disposição, mas o conteúdo que eu tinha para hoje era isso. Da minha parte, vocês estão dispensados, mas eu estou à disposição de vocês. Tudo bem? Pessoal, me ajude a fazer chamada. Tem 30 pessoas aí, eu estou esquecendo. Só um pouquinho, antes de vocês saírem. Tá? Vamos lá. Professor, Oi. tem um autor, chama Gustavo Felipe Barbosa Garcia, de Processo do Trabalho. Já ouviu falar? Sabe se é bom? Como é que é o nome do caboclo? Gustavo Felipe Barbosa Garcia. É que o processo de trabalho dele está aqui no aplicativo que eu tenho, tá com uma avaliação boa. Eu queria saber se conhece, se é bom. 2020? Oi? É um livro de 2020 ou não? É. 2021, aliás. Ele está na Amazon, né? Aham. Olha, realmente ele está avaliando. Deixa eu ver se eu acho coisa sobre ele. Não conheço o nome, tá? Mas tem bastante coisa a respeito dele. Pode comprar, o cara é livre docente da USP. Era dele que eu estava na dúvida e desse Felipe Bernardes. Não, eu acho que se o sujeito é livre docente da USP e tem um livro recente sobre processo de trabalho, pode ficar tranquilo. Tá? Sabe o que é livre docente? Não, professor. Mestre, doutor, daí depois que você tem o doutorado, você faz uma prova, defende a sua livre docência, quer dizer que você tem capacidade de dar aula em qualquer matéria de direito. Tá? Nossa! Então, a livre docência está acima do doutorado. E numa faculdade como a USP, eu acho que só isso aí já valoriza o livro dele. Tá, tá bom, professor. Acho que eu vou pegar o dele mesmo.
E o preço tá bom, né? E esse outro que eu falei, esse Felipe Bernardes, ele é juiz do trabalho. Especialista em direito do trabalho, mas acho que o outro é melhor. Às vezes, de processo do trabalho, às vezes um livro de direito do trabalho, não sei se você vai comprar, às vezes é mais útil assim, porque o processo é muito semelhante com o processo civil, sabe? Eu tenho livro de direito do trabalho da Volha, de processo civil, eu uso um do Scarpinella, que eu gostei muito. Então vai nesse aí, porque ele é bem objetivo e o cara é bom, tá? Só porque tá novo, que tá desse jeito, tá? Tá. Obrigada, professor. Não põe nada, que isso. Mas o currículo do cara é invejável. Bom, vamos lá, pessoal, me ajude. Vamos ver se... Amanda, tá aí? Não achei. Arlete. Tá. Professor. Cíntia. Tá. Cristiane. Presente. Tá. Daiane. Tá. Presente. Jesley. Tá. Emanuel. Emanuel, acho que não. Tá. Daí. Estevam. Presente. Fernanda. Tá. Gabriel. Tá. Professor. Ana. Tá. Iago. Tá. Jéssica Matos. Tá. Presente. A outra Jéssica também. Também tô. O Jonathan não tá, né? Jonathan tá, professor. Tá? Ele levantou a mãozinha ali. Eu sócio da mãozinha, falta agilidade para mim fazer a Tá, João Carlos, não, né? Presente, professor. Tá. Tá? João Carlos tá, ele acabou de responder. Presente. Tá. Já tá. Não, Josiane, tá? Não. Josiane. Não tá. Daí Lídia, tá? Presente. Lucileide, tá? Presente. Luiz Carlos, tá? Luiz Gustavo, tá? Maria Eduarda, tá? Tô aqui. Uma outra Maria Eduarda. Maurício Oliveira. Presente, professor. A Monique. O Nilson. Presente. Tá, vamos ver aqui. Renata, tá? Presente. Tatiana, tá? Thalita, presente. Desculpe. Thalita. Não tem problema. Tamires. Acho que não. Victor. Também acho que não. Vinícius. Também não. E o Wesley tá, né? Wesley tá. Wesley tá. Pessoal, basicamente, puxa vida, quer ver que eu perdi a chamada? Vamos fazer tudo de novo. Não gravou nada. Vamos lá de novo. Amanda. Eu acho que ela estava, né? Ana Paula. Arlete. Estou aqui, professor. Tá? Cíntia. Estava. Tá. Daí a Cristal. Sim. Daiane. Estava, né? Daiane tava. Jesley tava. Emanuel não. Não?
Manuel, não. Tá. Estevão estava. Estevam, sim. Fernanda Tava. estava. Sim. Gabriel Presente. Tava. Gabriel, sim. Hanna, sim. Iago estava. Iago, Jéssica sim. estava. Savagin tava. Vagin tava. O Jonathan Jonathan não. Não, Jonathan tava. Jonathan tava. João Carlos não, né? O seu João tava. Tava. Ele respondeu no áudio. Zênia estava. Lídia Tava. A Lídia. Lucileide estava. Luiz Carlos Pedroso Júnior estava. Tava. Luiz Maria tava. Eduarda, duas Maria Maria. Eduarda Silveira está aqui. Maurício tá. Monique tá. Nilson. Tava. Presente. Tava. Paola. Tava. Renata. Tava. Thalita aqui. Eu tô. Tamires. Não. Tamires não, parece. Não tava. O Vitor, não, né? Victor Não. parece que não também. Vinícius, não também. Não. Vinícius, E o não. Wesley sim. Wesley tava. Wesley tá. Ai, salvou, pessoal. Tudo certo. Beleza, moçada? Da minha parte é isso. Qualquer coisa que você precisar, Beleza, conte professor. comigo, tá? Boa noite. Boa noite, tudo de bom. Boa noite, professor. Até semana que vem. Valeu. Viu? Semana que vem vai ter trabalho, pessoal. Avisa o resto da turma. Tá no Unimes lá, eu vou colocar atividade valendo 3 pontos, beleza? Beleza.